O bem e o mal. Será o homem bom por natureza? Será o homem mau e está tentando ser bom? Ou será que o homem não tem nenhum tipo de qualidade quanto ao bem e o mal? Nasce ele puro, simples, nasce sem qualquer tipo de interferência maléfica ou interferência benéfica? O que nosso querido Allan Kardec, por meio dos espíritos, pôde nos trazer? É isso que agora você vai ver aqui no canal Espiritualizando, comigo, Rafael Soares. Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos ao canal Espiritualizando, onde daremos continuação aos estudos do livro dos Espíritos, mais especificamente ao estudo sobre o bem e o mal e logo em seguida a divisão das leis naturais. Mas antes de continuar, vamos aí dar aquela paradinha básica, vamos dar uma curtida no vídeo e também se inscrever no nosso canal. Assim você pode nos ajudar a engajar o nosso vídeo e fazer com que chegue a outras pessoas que estão também precisando aprender um pouquinho mais sobre o Espiritismo. Beleza, pessoal? Então, na última oportunidade, nós vínhamos falando sobre o bem e o mal. Assim como nós fizemos aí na introdução, você pode notar que algumas perguntas surgem quando nós falamos sobre essas questões. Será que o homem ele nasce bom? Será que o homem nasce mal? Será que ele é puro? Ele é simples? Como é que acontece isso? E é o que nós vamos fazer agora, continuar esse estudo para continuar essa descoberta também. Beleza, pessoal? Pergunta 640 do Livro dos Espíritos. Aquele que não pratica o mal, mas que se aproveita do mal praticado por outrem, é tão culpado quanto este? Que interessante, né, pessoal? Essa pergunta aqui, vamos lá. Na última oportunidade nós tínhamos falado sobre aquele crime, né, que é a receptação. Então, aqui na Terra nós temos o artigo, né, que fala sobre a receptação, ou seja, aquele que obtém um produto que é produto de roubo ou furto, também está praticando um crime. Então, se ele compra do ladrão aquele produto, ele está praticando o crime de receptação dolosa. Se ele compra consciente, se ele compra inconsciente de que é um produto de roubo ou furto, aí ele tem a receptação culposa. Aqui é praticamente a mesma coisa, né? Porque aquele que está comprando, embora ele não tenha cometido o crime do roubo, ele está cometendo um outro crime, então ele também tem culpa. Então ele também vai responder por um crime. Aqui o Kardec faz a pergunta e a resposta deve ser tão evoluída, né, vamos dizer assim, ou tão melhor do que essa que dá o direito brasileiro, por exemplo, o direito humano, né? Então, a gente tem que entender que a lei de Deus é uma lei perfeita, mais perfeita, obviamente, não precisa nem falar, que a lei humana, que a lei do homem. A lei do homem é nada mais, nada menos do que um rascunho bem mal feito da lei de Deus. Né? E isso vem acontecendo durante séculos, desde a época de Roma, onde começam a surgir aí as leis escritas. Né? Então, a gente pode ver aqui, com relação a essa pergunta, que é uma dúvida muito interessante e o que será que a lei de Deus aqui pensa, né? O que os Espíritos falam sobre isso? Aliás, a lei de Deus não pensa, né? Na verdade, a lei de Deus, como que ela é aplicada e como que pensam os Espíritos sobre isso? Vamos ver então a resposta. É como se houvera praticado, ou seja, aquele que aproveita o mal praticado, é como se tivesse feito a prática desse mal. Então ele também vai responder. Aproveitar do mal é participar dele. Talvez não fosse capaz de praticá-lo, mas desde que achando-o feito, dele tira partido
é que o aprova, é que o teria praticado se pudera ou se ousara. Então, se a pessoa é consciente daquilo que ela está fazendo, então se ela comprou produto de roubo sabendo que foi roubo mesmo, aí sim ela está respondendo de uma maneira aí direta, né? Pelo mal que foi praticado a uma outra pessoa, ok? Então ele assumiu aí essa situação da prática do mal, beleza? 641, a pergunta é: será tão repreensível quanto fazer o mal ou desejá-lo? Então, se você pensa em fazer uma maldade, deseja o mal de uma outra pessoa, por exemplo, será que é repreensível isso? Será que você vai ter uma punição por isso? Vamos ver. Conforme a virtude em resistir-se voluntariamente ao mal que se deseja praticar, sobretudo quando há possibilidade de satisfazer-se a esse desejo. Se apenas não o pratica por falta de ocasião, é culpado quem o deseja. Ok, pessoal? Então é culpado quem o deseja. É obviamente que você desejar o mal não vai responder como se você praticasse definitivamente o mal. Mas você vai responder proporcionalmente. Por quê, pessoal? Porque quando a gente pensa, quando a gente deseja, a gente está mandando uma energia para outra pessoa. Ok? Obviamente, se essa pessoa tiver numa situação, vamos dizer assim, frágil, ela vai acabar assimilando essa energia negativa. Aí você vai praticar um mal de longe, desejando, né, um mosquito. Um mosquitinho aqui, pessoal. Vamos lá então, vamos continuar. Então é isso. Você praticou o mal, você responde. Desejou, responde proporcionalmente pela energia que você liberou, né? Então por isso que a gente tem que lembrar sempre que o pensamento, ele é criação, né? A gente vê em várias obras, inclusive alguns palestrantes que dizem que nós co-criamos. Jesus co-criou em plano maior, co-criador, porque o único que cria é Deus. Nós co-criamos e nós co-criamos em plano menor, né? Então, quando a gente usa o nosso pensamento, a gente está criando, ou seja, co-criando. Nosso pensamento, ele condensa a partir do momento que a gente começa a praticar aquele pensamento de maneira repetitiva. Então ele vai se condensando, ele vai se cristalizando no ambiente espiritual. E isso se torna ou benéfico ou maléfico para nós e para as pessoas também que estão ali recebendo essa energia. Então a gente tem que imaginar o seguinte: o pensamento, ele é poderoso, tanto é que nós oramos. E também oramos pelas outras pessoas, o que vem trazer um benefício para elas. Então também temos aí o poder de praticar um mal se a gente também deseja, fazendo aí inclusive uma força de pensamento, um pensamento negativo, em que vai trazer um malefício para outra pessoa. E isso você vai responder. Então nós podemos co-criar o bem e co-criar o mal. Por isso que a gente responde. O pensamento, ele é também uma máquina poderosa de fazer o bem ou de fazer o mal. Vai daquele que está ali manipulando esse poder, né? Então nós temos esse poder, não podemos esquecer disso. 642. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Então assim, só se omitir e não fazer o mal. Só se omitir. Não fazer o bem e não fazer o mal. Basta isso para agradar a Deus e assegurar uma posição futura? Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite das suas forças. No limite das suas forças. Porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então uma omissão será respondida, né? Não pode entrar no ócio e se omitir. Então nós temos que praticar o bem dentro das nossas possibilidades. É bem claro isso daí, né?
643. Haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? Vamos lá. Haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? Será que todos podem ou tem aí uma limitação? Não há quem não possa fazer o bem. Não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que esteja em relações com outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticá-lo. Então, a partir do momento, pessoal, que a pessoa ela tem raciocínio, ela tem a possibilidade de praticar o bem, ok? Mesmo aquela que está acamada, né? Mesmo aquela que está aparentemente em estado vegetativo. A partir do momento que ela pensa, ela tem a possibilidade de fazer o bem. Pô, mas como que uma pessoa em estado vegetativo consegue fazer o bem? Orando, conversando com Deus, pedindo. É o que resta para ela, é isso, né? Pensar. E a gente sabe, acabei de falar, o pensamento cocria. A partir do momento que nós estamos pensando, nós estamos liberando energia. E essa energia para o bem ou para o mal. Para o bem, está fazendo o bem. Para o mal, não está fazendo. Então, se a pessoa está ali dentro da cabeça dela, de alguma forma revoltada, né, dentro ali, né, do seu pensamento, ela está praticando um mal para ela mesma. E se ela, por exemplo, na hora de uma outra pessoa cuidar, de uma outra pessoa ajudá-la, ela não colabora por, vamos dizer assim, por uma revolta, ela está praticando o mal. Então, todos têm possibilidade, desde que haja um raciocínio, de fazer o bem ou fazer o mal, né? Então, olha só, porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil, na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Então, sendo útil, você já está praticando o bem, né? Sendo útil, ajudando as outras pessoas, ok? Para certos homens, o homem onde se acham colocados não representa a causa primária de muitos vícios e crimes. Vamos lá de novo, então a pergunta 644. Para certos homens, o meio onde se acham colocados não representa a causa primária de muitos vícios e crimes. Então, será que o homem é a base de crimes e vícios, né, onde eles se acham, por exemplo? Vamos ver a resposta. Sim, mas ainda há uma prova que o Espírito escolheu, quando em liberdade, levado pelo desejo de expor-se à tentação para ter o mérito da resistência. Então, num ambiente onde já existe o mal, aquele ambiente tem alguma propensão de levar a outra pessoa que está chegando a praticar o mal. Mas a pessoa que está ali no meio, que acabou se envolvendo com a maldade, ela escolheu aquela posição para tentar resistir. Uns resistem e até conseguem ajudar os que estão ao redor. Outros não resistem e acabam prejudicando aqueles que estão ao redor. Então, no final das contas, é o homem que aceita o mal. E não o mal que invade o ser. Então, toda pessoa tem o livre-arbítrio. O mal, ele é inerte. Ele é inerte. É o homem que estimula. É o homem que vai atrás. Então não tem aí uma justificativa para falar que o ambiente o transformou numa coisa ruim, o transformou numa coisa maléfica, ok? Então, existe sim o envolvimento, existe sim a representação aqui como uma causa primária, mas que muito leva o homem a praticar por conta do livre-arbítrio. Ok? 645.
Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? Arrastamento, sim, é a resposta. Irresistível, não. Então ele pode ser conduzido, ele pode ser levado pelo impulso, por esse vício, né? Mas que ele pode resistir, todos podem, né? Porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes às vezes deparas. São espíritos que tiveram a força de resistir e que ao mesmo tempo receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Então há aqueles que resistem e há aqueles que exercem boa influência. Esses conseguem praticar o bem. Outros vão por impulso e acabam praticando o mal. E mal às vezes contra si, né? 646, a última pergunta sobre o bem e o mal. Estará subordinado a determinadas condições o mérito do bem que se pratique? Estará subordinado a determinadas condições o mérito do bem que se pratica. Então, você praticou o bem, aquilo vai ter alguma... O seu mérito vai ter alguma circunstância, é isso que ele está falando. Por outra, será de diferentes graus o mérito que resulta da prática do bem? Então, o bem, será que tem graus para você poder determinar o mérito? Então, fazer o bem mais ou menos, fazer um bem muito grande, você tem ali uma escala de bem para você receber algum benefício? O mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Então, sim, nenhum merecimento há em fazê-lo sem esforço e quando nada custe. Em melhor conta tem Deus o pobre que divide com o outro o seu único pedaço de pão do que o rico que apenas dá do que lhe sobra. Disse o Jesus o propósito do óbolo da viúva. Aquela passagem do óbolo da viúva, lembra? Que estavam lá no templo fazendo as orações, e a viúva vai lá e doa, né? O único vintém que ela tinha, né? E aí a comparação daqueles que ficavam orando, e ela foi lá e doou o único vintém, né? Será que aquela quantidade de oração em relação ao vintém, o que vale mais, né? Então o que vale mais é o sacrifício, né? O óbolo da viúva foi um sacrifício dela, né? Depois vocês leiam essa passagem, nós vamos chegar nisso quando tivermos falando sobre o Evangelho, lá no vídeo, né, do episódio que a gente já está estudando, né, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Beleza, pessoal? Vamos entrar então aqui na divisão da lei natural. 647. A pergunta é: a lei de Deus se acha contida toda no preceito do amor ao próximo, ensinado por Jesus? Então, pessoal, a lei de Deus, a divisão da lei natural, será que ela é resumida no amor? Né? Toda no amor? Existem aí vários tipos de lei natural. A gente vai aprender isso agora, ok? Mas será que como princípio é o amor? Vamos ver. Certamente é o amor. Esse preceito encerra todos os deveres dos homens um para com os outros. Cumpre, porém, se lhes mostre a aplicação que comporta. Do contrário, deixarão de cumpri-lo como o fazem presentemente. Isso há 150 anos atrás, né? Continua a mesma coisa, as pessoas deixando de cumprir. Ademais, a lei natural abrange todas as circunstâncias da vida. E esse preceito compreende só uma parte da lei. Aos homens são necessárias regras precisas. Os preceitos gerais e muito vagos deixam grande número de portas abertas à interpretação. Vamos lá para a pergunta 648. Então, aqui a gente percebe que o amor abre várias portas, né? São várias vertentes para a evolução do homem. Vamos lá. Mas o princípio é o amor. Que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação,
destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade. Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e de natureza a abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Então já é mosaico, ok? Podes, pois, adotá-la sem que por isso tenha qualquer coisa de absoluta, como não o tem nenhum dos outros sistemas de classificação, que todos dependem do prisma pelo qual se considere o que quer que seja. A última lei é a mais importante, por ser a que faculta o homem a adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Qual que é a última lei aqui, pessoal? Caridade. Então, caridade é fundamental para poder evoluir espiritualmente, ok? É fundamental. Então, aqui nós temos como base a lei mosaica, né, a lei de Moisés, e aqui como mais importante aqui, na verdade, né, que ajuda o homem a se adiantar, a caridade, beleza? Então, todas essas que nós falamos aqui, né? Então, adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade. Ok? Vamos continuar então. Opa! Lei de adoração. Que beleza, você viu? Foi rapidinho aqui nessa, né? Olha só. Divisão da lei natural. A gente já entrou na divisão, agora vamos entrar na lei de adoração, que é a primeira lei da divisão da lei natural. Então, o que quer dizer a lei de adoração, né? A gente já consegue ter uma noção, né? Objetivo da adoração, adoração exterior, vida contemplativa, a prece, politeísmo e sacrifícios. Politeísmo já viu que a gente já lembramos aí o que é. Foi falado isso na introdução do Livro dos Espíritos. Por isso que é importante a gente ler a introdução também. Beleza, pessoal? Objetivo da adoração. Qual é o objetivo da adoração? Em que consiste a adoração? É a pergunta 649. Consiste então na elevação do pensamento a Deus. Elevação do pensamento a Deus. Deste, pela adoração, aproxima o homem sua alma. Então, a partir do momento que você adora a Deus, você eleva a alma do homem até Deus. Ok? Não que Deus, você não é elevar, né, a altura. Você vibra a ponto de você, vamos dizer assim, sentir as energias divinas, né? Então você tem essa como, vamos dizer assim, como uma lanterna para seguir o caminho. Elevar-se é uma lanterna. Você clareia onde está escuro. Vamos lá. Origina-se de um sentimento inato a adoração ou é fruto de ensino? É inato? Será que é um sentimento que já está conosco? Ou a gente precisa aprender? Será que já vem dentro de nós essa necessidade de adorar? Vamos lá. Sentimento inato, como o da existência de Deus. Então, ele é intrínseco ao homem, ele já está no homem. Aquele que não adora a Deus está lutando contra si. A consciência da sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. Olha só que interessante. Consciência da sua fraqueza. Aquele que não tem consciência da sua fraqueza é, vamos dizer assim, soberbo, é arrogante, né? Ele é prepotente, então ele não considera que existe algo acima dele, ou no caso, alguém, né, que é o nosso Pai. Então ele não considera que existe aí alguma coisa, alguém, uma força acima dele. Então ele é, no mínimo, aí, arrogante, ou prepotente, soberbo, né? Vamos lá então. 651. Terá havido povos destituídos de todo sentimento de adoração? Não.
que nunca houve povos de ateus. Interessante, né, pessoal? Eu nunca tinha pensado nisso. Ateus, eles são isolados, né? Para que o ateu vai fazer adoração? Vai se juntar para adorar o quê, né? Para adorar o nada? Seria estranho, né? Todos compreendem que acima de tudo há um ente supremo, que é nosso Pai. Então, todos os povos um dia se uniram para adorar a Deus. Poder-se-á considerar a lei natural como fonte originária da adoração? A adoração está na lei natural, pois resulta de um sentimento inato no homem. Então já é inerente a ele, né? Por essa razão é que existe entre os povos, se bem que sob formas diferentes. A adoração exterior, 653. Precisa de manifestações exteriores à adoração? Então quer dizer, você tem que se manifestar. Para adorar você precisa, por exemplo, cantar, rezar em voz alta, fazer atos, rituais. Existe essa necessidade? Acredito que seja essa a pergunta. A adoração verdadeira é do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Então não adianta você fazer aí rituais, cantar, fazer um monte de coisa e fazer coisa errada. Deus vai te olhar no momento que você está o adorando e também quando você não está o adorando. Será útil a adoração exterior? Sim. Se não consistir num vão simulacro. Entendeu? Então assim, se for apenas uma mentira, vão simulacro, o que é um simulacro? Um simulacro é apenas uma coisa, uma coisa simulada, né? É uma simulação. Se for feita sem o coração, não vai resolver nada. Então sim, a adoração exterior com o coração, ela é útil, claro. É sempre útil dar um bom exemplo, mas os que somente por afetação e amor próprio o fazem, desmentindo com o proceder a aparente piedade, mau exemplo dão e não imaginam o mal que causam. Então, aqueles que adoram têm que adorar e praticar também aquilo que está adorando, né? Então, se adora a Deus e Deus prefere que você esteja no caminho certo, então você tem que estar no caminho certo, senão é pura hipocrisia, né? Vamos lá então, 654. Tem Deus preferência pelos que adoram desta ou daquela maneira? Obviamente que não, né, pessoal? Deus prefere os que adoram do fundo do coração, não interessa como. Com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal, aos que julgam honrá-lo com cerimônias que os não tornam melhores para com seus semelhantes. Então, não interessa se você vai fazer um monte de coisa, né? Vai jogar flor, vai fazer uma estátua para Deus, vai criar uma igreja, não resolve nada se não for com o coração. E ele complementa aqui, todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele atrai a si todos os que lhe obedecem às leis, qualquer que seja a forma sobre que as exprimam. É hipócrita aquele cuja piedade se cifra nos atos exteriores. Mau exemplo dá todo aquele cuja adoração é afetada e contradiz o seu procedimento, ou seja, agir de uma maneira e falar pela outra, ou seja, rezar, nossa Deus, e ir lá fazer tudo errado. Não adianta nada. Declaro-vos que somente nos lábios e não na alma tem religião aquele que professa adorar o Cristo, mas que é orgulhoso, invejoso e cioso, duro e implacável para com outrem, um ambicioso dos bens deste mundo. Deus tudo vê. Deus que tudo vê dirá: o que conhece a verdade é 100 vezes mais culpado do mal que faz do que o selvagem ignorante que vive no deserto. E como tal, será tratado no dia da justiça. Se um cego ao passar vos derriba, perdoá-los-eis. Se for um homem que enxerga perfeitamente bem, queixar-vos-eis, e com razão. Então, o que ele quer dizer aqui? Se o cego ao passar,
Aqui deve ser vos derruba, né? Não derriba, né? Deixa eu ver se existe a palavra derriba. Eu acho que é derruba. Tá? Vamos dar uma olhada aqui para a gente não cometer equívocos. Derriba. Ó. É, exatamente. Atirar direção descente, fazer cair. Então é derrubar mesmo, né? Fazer cair é derrubar. Então, aquele que vos derruba, perdoá-los-eis. Então, haverá um perdão, porque o cara é cego. Agora, se for um homem que enxerga perfeitamente bem, aí queixar-vos-eis. Então, se um cego tromba com você, você vai perdoar. Mas se for um cara que enxerga, você vai questionar. Fala, tá dormindo? Entendeu? Então é assim. Não pergunteis, pois, se alguma forma de adoração há que mais convenha, porque equivaleria a perguntar se mais agrada a Deus ser adorado num idioma do que no outro. Ainda uma vez vos digo, até ele não chegam os cânticos, senão quando passam pela porta do coração. Ok? Então não adianta cantar, gritar, não resolve se não for feito com o coração. Né? Inclusive, pode ser baixinho, desde que seja com o coração, Deus vai ouvir. Né? Deus, na verdade, não vai ouvir, né? Vamos dizer assim, porque ele não tem ouvido, mas ele estará captando isso de alguma maneira. Ele vai, vamos dizer assim, perceber, vai dar essa atenção para você e dá vontade de falar que vai ouvir mesmo, né? Ele vai te ouvir, né? Então, de uma maneira, vamos dizer assim, metafórica, vamos dizer assim, né? Vai ouvir também. Então, desde que haja coração envolvido, haja amor, haja uma sinceridade, não haja aí uma barganha. Tem muita gente que barganha com Deus, é muito errado isso. Entendeu? Deus, na infinita misericórdia dele, entende, né? Porque nós somos pequenos. Mas vai agir como um pai que olha a criança tentando barganhar, né? Com ele. Vai passar a mãozinha na cabeça e vai falar, não. Ainda vai dar um sorrisinho, né? Então é assim, a gente tem que fazer tudo com o coração e com muita sinceridade, pensando sempre no bem, né? Não pedir para Deus fazer o mal para os outros, pelo amor de Deus, não vai acontecer isso, né? Pelo amor de Deus. Então, por isso que as pessoas socorrem dos homens para fazer o mal para as outras pessoas, até mesmo em religião. Né? Então, é mais ou menos assim que acontece. Ok? Vamos continuar aqui. Deixa eu ver. Já não dá mais para continuar, pessoal. A gente vai ter que parar, porque já deu o nosso horário, né? Nossos 30 minutinhos. Já até passou. Então, a você, espero que tenha gostado desse capítulo. Nós vamos continuar. Já estamos chegando até aqui, olha só, vida contemplativa. Nós vamos falar na próxima oportunidade. E você fique com Deus. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de curtir o nosso vídeo. E também não esqueça de compartilhar e se inscrever aí no nosso canal. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. A gente se vê por aí.